Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Filho de uma família humilde, o Everton Gabriel Benatti Valentim, bem cedo na vida, passou a beber e chegou a ficar muito atolado nas drogas. Com o passar dos anos, uma desilusão muito grande tomou conta quando ele entendeu que o que tinha era só felicidade falsa e que sempre acabava em depressão. E assim, com a vida toda embaraçada, sem rumo, perdido, sem esperança e até sem vontade de viver, ele se voltou para Deus, aquele Pai bondoso que não o rejeitou, mas transformou sua vida em 180 graus. Everton, você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigada por estar aqui, tá? Obrigado, eu que agradeço. Você nasceu onde, Everton? Nasci na cidade de Campinas. Nasceu em Campinas, aqui pertinho mesmo do NASP, né? E que lembranças boas que você tem dessa sua infância em Campinas? Eu lembro, assim, até os meus 10 anos, que eu tinha aquela infância, como toda criança faz, né? Que é brincar de bola, brincar de burquinha, né? Essas lembranças até meus 10, 12 anos eu tenho bastante. E você teve irmãos? Tenho um irmão. Tem um irmão? Um irmão. Ele é bem mais velho que você? Não, é mais novo, ele tem 19 anos. E aí vocês brincavam juntos? A gente brincava junto. Aquela coisa de criança. Aquela coisa gostosa. É gostoso, né, essa fase. Por outro lado, que lembranças não tão boas, negativas, que você guarda dessa fase? Quando eu tive meus 12 anos, eu comecei a me envolver com pessoas erradas, né? Pessoas que mexiam com drogas, tudo. Então, a partir dos meus 12 anos, eu fui perdendo essa infância. Mas, Everton, desculpa já te interromper, mas 12 anos? Fala pra mim, 12 anos é uma criança ainda. O que é uma criança com 12 anos tem que se envolver com mais companhias? Bom, para começar, você tinha uma educação assim livre? Você tinha liberdade para ir e vir? Como que era essa questão da educação? Sim, minha mãe ela nunca me prendeu. Eu sempre tive liberdade de fazer o que eu bem entendia, né? Então, eu poderia ir para onde eu quisesse, eu poderia estar com quem eu quisesse. Então, para mim, era liberdade total. E nessa liberdade total, acabei me envolvendo com pessoas que realmente já mexiam com drogas, né? Então, você teve uma infância assim, na rua? Essas brincadeiras eram na rua? Você estava sempre na rua? Sempre foi na rua, sempre fui rueiro, né? Como rueiro? Fui rueiro. Né? Era 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, já estava na rua fazendo o que tinha que fazer. Né, das coisas erradas. Olha só. Bom, 12 anos, começou a se envolver com más influências. Ali bem no início de tudo, assim, você percebia que aqueles amigos falavam, epa, mas isso daqui não está muito certo. Você tinha esse filtro ali naquele momento? No momento, não. É que assim, eu costumo dizer que eu fui na base da curiosidade, né? Então, para mim, tudo era novo. As amizades eram novas, os lugares que eu comecei a frequentar era tudo novo, então essa curiosidade começou a me deixar mais vontade de participar daquelas coisas que eles estavam fazendo, né? Então, assim, eu não cheguei a enxergar muito, assim, né, se poderia ter alguma consequência ou não, se estava errado, não. Olha, você se lembra a primeira vez que você experimentou bebida alcoólica? Lembro. A gente estava numa festa e... Quantos anos você tinha? Eu já estava com 12 anos ainda. 12 anos, você estava numa festa. E experimentou bebida alcoólica pela primeira vez. Aí eu fui lá e tomei minha primeira cerveja, né, como a gente costuma dizer lá. E ali comecei a beber, participando de outras festas, chegando em casa no outro dia.
Você acha que o que aconteceu com você foi assim rápido ou levou muito tempo para você se afundar? Então, a gente não consegue enxergar como se as coisas estivessem indo rápido. Para a gente, o tempo está passando devagar. Então, assim, eu ficar viciado agora, jamais, entendeu? Aí você vai usando um final de semana, outro final de semana. Aí quando você vai ver, você está usando no meio da semana. Quando você vai ver, já está usando todos os dias. Então, assim, para mim, começou a ser devagar, mas ao mesmo tempo rápido. Olha, quer dizer, quando a gente olha para trás, né, a gente tem outra visão do tempo, né? Mas esse primeiro dia ali que você experimentou a bebida alcoólica, foi só experimentar mesmo ou já naquela festa ali você já tomou todas? Ali já foi para experimentar e já aquela coisa que os amigos fazem, né, entre aspas, que é você experimenta, você começa a beber com eles até você ficar, se você não ficar chapado, né, na linguagem deles lá, você não está bebendo. Olha então só. ali já foi para... Quer dizer que na primeira noite você já ficou chapado? Na primeira noite já... E escuta, você dizendo que passava a noite fora, né? Nessa primeira vez aí que você está me dizendo que experimentou bebida alcoólica, você já passou a noite fora? Já. A gente teve uma festa que foi já virada de noite, né? Então ali eu já fiquei e fui aparecer em casa só no outro dia. E quando você chegou em casa naquela situação, alguém te recebeu ali, alguma mãe, a sua mãe ou a avó, algum parente te viu naquela A condição? minha mãe preocupada, né? Minha mãe preocupada porque não tinha falado para onde eu estava. Então assim, ela estava bem preocupada, chorando, né? Então ela acabou ficando mesmo com esse sentimento de preocupação. E ela tomou alguma decisão? Olha, a partir de hoje você já não sai mais, olha o que você fez. Você levou alguma bronca por isso? Levei uma bronca. Só que assim, a mãe fala e a gente não ouve, né? Minha mãe não queria que eu saísse mais, que eu não estivesse mais com eles, mas mesmo assim a gente... Gente, que luta, hein? Que situação difícil essa. Parecia que não tinha mais volta, seu caminho estava traçado. Bom, primeira vez que você experimentou algum tipo de droga, se lembra? Foi também com 12 anos. Também com 12 anos. Eu estava junto com um rapaz que também ele é usuário, a gente estava fazendo um servicinho na nossa vizinha, que era para mexer para arrumar a caixa d'água dela lá, e a gente estava em cima da casa. E nisso ele acendeu um cigarro de maconha. E eu fiquei curioso. Eu falei assim, deixa eu experimentar para ver como que é tudo. Ele me ensinou como que era. Naquele primeiro impacto eu fiquei, né, passando mal, tudo, mas depois eu fui gostando. Todo dia eu frequentava a casa dele e ali eu comecei a usar. Mas, maconha. gente, vê se pode. Quer dizer, você viu, sabia que ele estava com maconha. Sabia. E você não pensou assim, puxa, isso daqui não tá certo, isso daqui não é para mim, nada disso passou pela sua cabeça? A gente fica um pouco de medo, né? Fiquei com um pouco de medo, assim, porque pode ser alguma reação, podia dar uma reação estranha em mim ali e tudo. Mas depois você vai acostumando, quando você vai ver. Seu pai, como que ele se colocava no meio dessa história? Meu pai é separado da minha mãe. Né? Ele, até uma certa idade, ele vinha me visitar em casa, tudo. Ele também tem problemas com álcool, né? Tanto é que hoje ele é uma pessoa doente, que hoje ele não tem uma parte do crânio, que ele caiu, bateu a cabeça. Então ele não tem muita boa memória. Em decorrência dessa vida desregrada. Então assim, ele até uma certa idade ele foi um pouco presente. Mas depois acabou tendo esses problemas, acabou meio que afastando um pouco. Seu irmão te acompanhava? Meu irmão, depois que ele teve uma certa idade, que ele se conhecia como gente, né? Como a gente fala, aí ele começou a me acompanhar, né? Só Nas que festas. Ele ia para as festas comigo, eu até ficava um pouco assim de ficar levando ele, mas ele é uma pessoa bem controlada. Então, assim, para beber essas coisas ele não chegava a fazer também. Quando o seu irmão começou a te acompanhar, né? Quantos anos ele é mais novo que você? Ele está com 19, né? Eu tô com 10 anos de diferença. 10 anos? 10 anos de diferença. É bastante tempo. São 10 né? anos de diferença. Poxa vida. E aquele irmãozinho que você praticamente viu nascer, crescendo ali com você, de repente, você vê ele querendo te acompanhar, não te deu um aperto no coração? Deu. Deu porque eu ficava assim, né? Nossa, olha o que eu tô fazendo, né? Tô levando meu irmão pro mesmo caminho que eu tô. Né, eu ficava com aquele peso na consciência. Tanto é que quando os meninos queriam dar bebida alcoólica para ele, até tipo de droga, alguma coisa, eu brigava, porque eu não deixava. Porque eu ficava vendo, eu levava meu irmão para um caminho que eu estava errado, né, então a consciência pesava um pouquinho. Vê se pode. Bom, introduzido para a bebida alcoólica, introduzido para as drogas com 12 anos de idade.
aos 22, sei lá, dali a pouco tempo, qual foi o caminho que você trilhou para chegar no fundo do poço? Então, aí aos 14 anos eu fui para minha primeira internação. Fui para uma clínica de recuperação, tudo. Não terminei meu tratamento, era 6 meses de tratamento, fiquei só 5. Acabei saindo, aí fiquei 2 meses limpo. Aí voltei a usar drogas, comecei a usar cocaína também, algumas drogas mais fortes. Aí eu conheci o mundo do rock, né? Um mundo onde que é um pouco mais escuro. Aí comecei a tomar mais bebidas, comecei a me drogar mais, né? Passava praticamente noites e noites fora. Então foi aí que eu comecei a ter mais problemas com o álcool e com a droga, né? Comecei a tomar até remédio para poder misturar com álcool. Olha essas só. Coisas. De que apertos, Everton, Deus te livrou nessa fase que você, de repente, não tinha nem consciência? Olha, eu já sofri acidente de carro numa dessas noites que a gente saiu. E você estava dirigindo? Conta não, como eu estava no banco de trás, estava eu e mais 4. Né? Saindo de uma festa? A gente saiu para poder se divertir à noite e eu só sei que a gente ficou todo mundo louco, né? Todo mundo chapado, essas coisas assim. Então, eu só lembro que eu ouvi um barulho no carro, o carro começou a capotar. Capotou e parou em cima do outro carro. Nisso eu fiquei meio desacordado, aí eu dei aquela acordadinha assim, aí eu vi só o resgate me tirando do carro, né? E ali Deus me livrou. Claro. Me livrou porque o carro poderia ter explodido, eu poderia ter morrido sufocado, porque a ferragem do carro ficou no meu peito. Então, assim, eu não conseguia respirar, sabe? Então, ali já foi um livramento de Deus. Né? Então, foi uma das coisas. E fora também que já muitas brigas, a gente vê tiro saindo perto da gente. É mesmo? Então, você se enfiava também em confusão, a gente estava sempre tudo junto, assim, sabe? Sair em bando, então era uma confusão, vamos lá. Era outra confusão, vamos lá. Olha só, como é que pode esse estilo de vida, né? E Deus te livrou da morte mais alguma vez? Livrou. Teve uma época que eu vi que eu estava mesmo no fundo do poço e eu já não estava aguentando mais a minha vida. Eu falei assim para Deus que eu ia tirar minha vida. Olha só. Né? Eu estava escrevendo uma carta para minha mãe e eu não estava aguentando mais. É mesmo? Nisso você estava com quantos anos? Eu já estava com meus 20 anos. Pensa, começando a vida, né? Se a gente for pensar, começando a vida você já não estava aguentando mais. Não estava. Começando a vida você já estava querendo se matar. Começando a vida você escreveu uma carta de despedida para sua mãe. Puxa vida, a gente não foi criado para isso, né? Não fomos. Que triste que foi a situação, que esse caminho te levou. O que foi que te levou a um extremo desse, de falar, vou tirar minha vida? Eu queria sair dessa vida. Eu queria sair da vida das drogas, queria sair da vida do álcool, só que eu não conseguia. E eu procurava ajuda e mesmo assim sempre as portas foram fechando e eu vi que eu não conseguia mesmo. Aí eu falei assim, se for para me viver nessa vida, né, prefiro morrer. Eu prefiro morrer porque eu não aguento mais sofrer. Porque a maior perda que eu já tive foi a esperança. Né? Foi a esperança. Então, assim, eu não tinha esperança de mais nada. Agora, você vê como são as coisas? Quando começou lá, aos 12 anos, você não tinha esse filtro de que estava fazendo coisa errada. Estava só curioso. E depois a curiosidade acabou. Acabou. E aí você percebeu que estava seguindo uma vida errada. Quer dizer, a ficha caiu tarde, né? Tinha caído tarde. Aí eu falei, né, agora eu vou pegar e vou tirar. Porque lá atrás não olhei as consequências. Hoje, que eu estou passando as consequências, eu não aguento mais, não estava aguentando mais, né? Então eu queria tirar. Puxa vida. E você chegou a escrever essa carta para sua mãe? Cheguei. O que você escreveu nessa carta? Eu estava escrevendo assim, mãe, eu não aguento mais. A minha mãe já sabia que eu era drogado, tudo, né? Eu falei assim, eu já estou vivendo uma vida ruim, essa minha vida está praticamente um inferno, falei para ela, né? E eu falei assim, eu vou tirar minha vida e me perdoe, porque não foi a vida que eu escolhi para mim, né? E hoje eu não consigo sair. E nisso eu deixei uma faca do lado da carta. Aí eu escrevendo essa carta para ela, eu falei assim, na minha mente, vou terminar de escrever, pegar a faca e coisar no meu pescoço, né? Colocar no meu pescoço. Só que, olha como que Deus é. Eu tinha trancado o portão e tinha trancado a porta. No que eu terminei de escrever a carta, meu primo chegou. Aí ele olhou assim e falou, Everton, o que você está fazendo? E pegou e tirou a faca da mesa. Gente, ele chegou na hora. Chegou bem na hora. Eu não sei de onde ele surgiu. E estava tudo trancado. Foi Deus. Foi Deus mesmo.
E eu peguei e aí começou a chorar, comecei a explicar para ele, eu falei, não estava aguentando mais, tudo. Ele, não é bem assim, tem chance ainda, vamos que você consegue lutar. Aí foi Você vê que a família toda sofre com isso, sofre. Não é só a gente que sofre, A né? gente acha que não, mas... Se a gente for olhar ao lado da história da sua mãe, até o próprio primo aí, né, que acabou se envolvendo também numa situação tão dramática como essa. Agora, Everton, a verdade é que, graças a Deus, você está aqui hoje para contar para a gente de uma virada nessa história e como que foi que você teve esse encontro com Deus e ressurgiu das cinzas. Eu sempre li a Bíblia, né? Eu não entendia nada, mas eu sempre li a Bíblia. E tem um tio meu que ele foi adventista, se afastou e hoje, graças a Deus, ele voltou, né? E eu estava na casa desse meu tio, no computador, mexendo lá. E nisso chegou um rapaz da igreja. Eles começaram a conversar sobre profecias, né? E essas coisas que tem na Bíblia. E eu fiquei curioso. Eu falei, né? Eu fiquei só ouvindo o que eles estavam falando lá e ali no computador. E eles estavam falando sobre as profecias de Daniel ainda, que eram as 2.300 tardes e manhãs. Aí eu peguei e eu fiquei curioso sobre o que eles estavam conversando. Aí eu esperei esse rapaz ir embora, cheguei no meu tio e perguntei, o que é isso que vocês estão falando sobre profecias, 2.300 tardes e manhãs, o que é esse negócio, né? Aí ele me explicou por cima ali o que era e me apresentou a igreja. Olha. Foi ali que eu falei assim, eu vou. Eu vou pegar e vou para a igreja. E nem que eu... Everton, é impressionante. Você contando assim parece que é tão fácil, né? Mas olha só o seu perfil. Você é um cara que entendia de droga, que entendia de misturar alucinógeno, que entendia de confusão, que entendia de briga, que entendia de virar a noite em festa, que entendia de sair ileso de um acidente de carro. E agora a sua mente se volta para profecias. Não é interessante isso? Como que você explica esse seu interesse ali naquele momento? Me surgiu eu vi eles falando que era para o nosso tempo, né, que Jesus ia voltar, essas coisas assim, aquele negócio ficou na minha cabeça. Aí foi onde eu falei, não, eu preciso saber o que é isso, né, porque se eu tenho chance ainda de mudar, então vai ter que ser assim. Gente, mas você já tinha perdido a esperança. Então. Imagina, né, o bem mais precioso que a gente tem. Nesse momento que seu tio apresentou para você ali uma possibilidade de repente visitar uma igreja ou de estudar a Bíblia, você achou que aquilo poderia ser um caminho? No começo, sim. No começo, sim. Eu falei assim, eu já tentei de tudo, né? Já fui para a clínica, já conversei com um monte de gente e minha vida não se resolvia. Eu falei assim, quem sabe na igreja, quem sabe Deus, se Deus ainda está olhando para mim, né? Eu vou conseguir sair dessa situação. Então, eu comecei a enxergar um pouquinho de esperança. E você se lembra a primeira vez que você foi à igreja? Lembro até hoje. Cheguei todo tímido, né? Eu cheguei todo tímido, assim, fui sozinho. Ah, foi né? sozinho? Fui sozinho. Cheguei todo tímido, assim, na igreja. As pessoas me receberam muito bem, já me levaram para a sala de jovens. Fui para lá e ali começamos a ter um contato maior. E você gostou? Adorei. Não adorei. brinca. Adorei. Fui para um acampamento. Logo no mês seguinte fui para o acampamento. Mas assim, aquilo não tinha nada a ver com o seu ambiente, né? Não tinha nada a ver comigo. Olha, fala para mim, se você fosse comparar os amigos agora, aqueles jovens ali que estavam naquele acampamento, por exemplo, e os amigos com quem você costumava sair antes, que diferenças, né, que contrastes você via entre eles? Nossa, muita diferença. Porque, assim, aqueles amigos que eu tinha, quando eu estava naquela pior, ninguém bateu em casa, falar assim, me oferecendo uma ajuda, né? Agora, os amigos de hoje que eu tenho, que é dentro do padrão cristão, nossa, é totalmente diferente. Já passei por algumas situações que eles me ajudaram muito. Então, são bem diferentes, assim. Você vê essa coisa da irmandade, é bonita isso. É muito bom, bonito é muito isso, bom. Né? Agora, Everton, tudo bem. Uma coisa é você se interessar por um tema ali, né, curioso como é o das profecias. Visitou uma igreja, achou legal. Assim como foi legal também ter experimentado droga e bebida a primeira vez. Agora, eu quero saber o que foi que de fato selou o seu encontro pessoal e particular com Deus e que fez a sua vida mudar e a partir dali você ter o seu destino traçado pelos princípios bíblicos. Eu encontrei a verdadeira felicidade. Porque assim, eu era feliz, mas era aquela felicidade momentânea. Eu sempre fui uma pessoa que busquei ser feliz, né? Só que era uma felicidade momentânea. Quando eu descobri a verdadeira felicidade com Deus, que eu vi que as coisas não eram da forma que eu enxergava antes, ali foi o ponto. Eu falei, não, encontrei,
é aqui meu lugar. Mas que diferença tem da felicidade que você tinha nas festas, aquela curtição toda, para essa felicidade que você encontrou agora? Que diferença é essa? Ah, a sensação é bem diferente, porque assim, essa momentânea é daquele momento e depois você acorda preocupado, né? Você acorda com dívidas assim, que você acabou fazendo sem querer fazer. E hoje não, hoje assim, eu tenho essa felicidade completa, por quê? Porque hoje eu deito minha cabeça no travesseiro tranquilo. Olha. Entendeu? Eu durmo tranquilo, sem dever nada para ninguém. A paz, né? Entendeu? É uma paz tão grande. Então, assim, é totalmente diferente. As duas felicidades diferentes, que essa que me deixou, que fez o ponto certo para me poder decidir. Você se lembra, teve algum momento em que você caiu de joelhos e você se entregou para Deus e falou assim, Senhor, eu quero ser batizado na igreja adventista, quero seguir os seus caminhos. Que momento foi esse? Foi muito legal, porque assim, antes de eu me batizar, eu fui para a coportagem. O que é coportagem? Né, a coportagem é onde que os jovens eles se reúnem para poder fazer a venda de livros, de saúde, tudo. E é um momento também que a gente pega e se aproxima mais de Deus, né? Isso foi num momento de férias? Isso foi no momento de férias. E quando me falaram da coportagem, eu fiquei interessado, porque falaram para mim que poderia aumentar mais a fé. Né? E você não era membro da igreja adventista? Não era membro da igreja. E eu falei assim, não, eu preciso ter essa experiência. Olha. Foi aí que eu fui ter essa experiência, fui para lá, fui para uma cidade, fiz todo o que na coportagem faz. E ali minha fé foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. O desejo de batizar foi indo. Então, assim, nesse momento foi o ponto que fez a decisão. Que lindo isso. E você, para vender esses livros, você trabalhava como? De casa em casa? De casa em casa. De casa em casa. De casa em casa. E aí você conversava com as pessoas, ouvia as histórias delas. Sim. Como que isso está relacionado com um fortalecimento da sua fé? Então, porque assim, a gente olha para a nossa história, acho que a gente passou por muitas coisas, né? E na coportagem, eu vi muitas histórias mesmo. Então, aquilo ali, eu vi que meus problemas eram pequenos, era totalmente pequeno, né? E a gente orava, a gente chorava, então, assim, aquilo lá foi me fortalecendo, né? Puxa, que lindo isso. Foi muito bom. Everton, algumas pessoas passam por uma experiência de se livrar das drogas, assim, como num conto de fadas, né? Como num relâmpago, assim, um trovão. Pá, nunca mais usei drogas. Como que foi esse processo para você? Foi um processo fácil? Não foi. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque depois que eu vim para a igreja, né, que eu vim para Deus, eu ainda tive meus momentos de recaída. Olha. Né? Então não foi fácil. Eu ficava bem, aí caía, ficava bem, caía, ficava bem, caía. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu paro ou não paro, né? Foi onde eu decidi buscar mais ajuda, né? E eu consegui essa ajuda, graças a Deus. Amém. Fui para uma outra clínica, passei para essa outra clínica, terminei meu tratamento e hoje, graças a Deus, estou limpo. Amém. Né? Foi Puxa bem difícil, vida. mas... Quem te viu, quem te vê, hein? Eu imagino que, de repente, alguns amigos lá daquela época, se olhassem para você, nunca iam imaginar que um dia você ia dizer assim, tô limpo. Jamais, jamais. Hoje eu encontro alguns assim na rua, mas eu não procuro não andar, né? Eu cumprimento, a gente tem que ser, né? Sim. Então assim, eu cumprimento tudo, ela fala, ah, você virou careta, né, tudo, quem diria você virar careta. Então, mas acaba acontecendo. É. Amém. Quando você olha para trás hoje, Everton, puxa, sua mãe deve estar tão aliviada. Com que palavras que você descreve o que Deus fez na sua vida? Nossa, eu posso dizer que foi um milagre. Milagre. Amém. Foi um milagre sensacional. Vamos lá então para o nosso momento aqui das nossas perguntas rapidinhas? Vamos? Como que você entende hoje o tempo? Tempo? Hoje é precioso. Deus. Deus é tudo. Felicidade. É o essencial para a nossa vida. Perdão. A gente tem que ter de todo mundo e perdoar também. Drogas. Nunca mais. A grande lição da sua história. A grande lição é que hoje eu penso muitas vezes antes de fazer qualquer coisa. Um perigo. Voltar àquela vida. Uma dica. Não desistir. Um pedido. Para que Deus continue me abençoando. Juventude. Gostaria de ter de novo, mas hoje eu estou tendo ainda, né? Estou aproveitando para ter essa minha juventude de novo. Liberdade. Olha, liberdade é o direito de escolha, né?
É o direito de escolha. Hoje eu escolho se fazer ou não fazer. Então hoje eu tenho liberdade. Um sonho. O sonho está no céu. Sofrimento. Foi meu passado. Foi muito sofrimento. Sabe que todos nós, quando olhamos para trás, a gente tem tantas pessoas a quem agradecer. E o seu abraço especial de reconhecimento hoje vai para quem? De reconhecimento, hoje vai principalmente para minha mãe. Principalmente para minha mãe, porque assim, ela sofreu junto comigo, né? É a única pessoa que sofreu junto comigo e estava sempre do meu lado, né? Foi a única pessoa que não me criticou, que não me pôs para fora mesmo naquela situação, e hoje é minha mãe. É minha mãe. Um abraço para ela. Como que é o nome dela mesmo? Roseli Benatti, o nome dela. Um abraço para Roseli Benatti, mulher forte. E o versículo bíblico que te acompanha? João 14, do 1 ao 3. É uma das melhores promessas que eu tenho para mim, que é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. É a melhor promessa. Que lindo. O que esse versículo bíblico representa para você, Everton? Me dá mais esperança. Me dá mais esperança de que um dia tudo isso daqui vai acabar. Amém. Louvado seja Deus por esse testemunho tão lindo. Obrigada, viu, Obrigado, pela sua presença. Muito obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. Como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço e até o próximo programa.